Ontem, quis surpreendê-lo cozinhando uma das suas refeições favoritas e, embora estivesse ocupado, tirei tempo para cozinhar. Fui até as compras de mercearia para conseguir o que precisava. Mais tarde, quando estava a pôr a mesa, a mãe dele ligou, disse-lhe que não tinha de responder, mas ele respondeu. Como de costume, ela perguntou o que estávamos a comer, mas agiu surpreendida por eu ter cozinhado esta refeição. Ela continuou então a dizer-lhe que tinha cozinhado a refeição e disse-lhe para vir cá. Ele disse ok, o que me chocou, eu disse, a sério. Quando ele começou a preparar-se para sair, disse-me sem ofensa, mas esta refeição, que a sua mãe cozinhou, era ainda mais favorita do que a que eu cozinhei. E agarrou nas suas chaves e foi-se embora. Senti-me horrível. Peguei no seu prato e atirei-o fora e depois comi a minha porção. Quando estava prestes a colocar o prato na máquina de lavar louça, ele chegou a casa zangado, dizendo que a sua mãe mentiu sobre cozinhar aquela refeição favorita. E usou-a como desculpa para o forçar a jantar com ela. Fiquei chocado, mas ele sentou-se a dizer-me para ir em frente e voltar a aquecer o jantar. Disse-lhe que não havia jantar depois de ele o ter abandonado, deitei-o fora. Ele disse o quê? E eu disse-lhe que ele desrespeitou meu tempo e esforço e optou por ir comer com a mãe dele. Ele começou a gritar comigo perguntando se eu realmente o fazia e depois chamou-me mesquinho e horrível e depois foi lá acima dizer que o que eu fiz foi 100 vezes pior do que o que a mãe dele fez. Sinto definitivamente que deixei a minha raiva e frustração levar a melhor sobre mim, mas senti-me realmente insuportável por ter de viver assim durante tanto tempo. Já agora, eu tenho 26 anos e ele 28. Para deixar uma coisa clara, é o facto de que o meu marido só o faz quando se trata de comida. Ele vivia com a sua mãe, frequentou a faculdade comunitária, e amava e ainda ama a sua comida e está habituado a ela. Ela deu-me receitas para fazer e eu tento fazer isso, mas ele continua a trocar de casa apenas para comer o que lhe apetece. Em breve estarei sentada com meu marido, depois de ele quebrar o silêncio, estou apenas a dar-lhe o espaço que ele disse que queria. Também estarei a insistir no aconselhamento de casais, embora ele tenha sido sempre contra, mas veremos como correm as coisas. Não vou mentir, ainda me sinto chateada e como se os meus esforços não estivessem a ser apreciados. A mãe dele está definitivamente em algo com as suas pequenas acrobacias perturbadoras. Percebo a importância dos limites, mas também percebo como ele é difícil de impor. Espero e rezo para que abordemos esta questão para que o nosso casamento não sofra, mas se de alguma forma ele ainda não for capaz de fazer a sua parte. Isso é com ele e eu já não estou disposto a passar por coisas semelhantes e apenas a aceitar. Sou uma mulher de 33 anos, e tenho tido problemas de fertilidade nos últimos 2 anos com o meu marido, ele tem 35 anos. Fizemos consultas e, embora tivéssemos resultados muito promissores para o tratamento, o custo deu-nos uma pausa. Não que não tivéssemos dinheiro para isso, simplesmente ainda não estávamos no ponto em que estávamos dispostos a pagar. Discutiu com o meu marido e ambos estávamos bem com a ideia de o adoptar. A minha prima Tiffany, mulher de 25 anos, é adoptada e ela apoiou a nossa escolha ao estudar o assunto. Contudo, isto foi há um par de anos atrás e durante esse tempo Tiffany foi reunida com os seus pais biológicos e tem agido de forma bastante dolorosa para com a minha tia e tio desde então. Ela continua a fazer posts sobre como está feliz por saber de onde vem e está feliz por estar reunida com a sua verdadeira família. Ela até falou em ter o seu pai biológico a acompanhá-la ao altar como uma oportunidade para compensar o tempo perdido. Obviamente que o meu tio ficou muito magoado com isto, mas foi ele que o exprimiu. Tiffany ficou na defensiva. Ela chamou ao meu tio egoísta, como isto era sobre ela e que ele sabia para que se inscreveu quando criava o filho de outra pessoa. Antes da pandemia, Tiffany aproximou-se do local onde a sua mãe biológica vivia para que pudessem compensar o tempo perdido. E Tiffany continuou a fazer postagem após postagem sobre toda a diversão que estava a ter com familiares, e como telefonava. Vídeo conversava com cada um dos seus pais biológicos várias vezes por semana, enquanto ela mal enviava mensagens de texto ao meu tio e à minha tia uma vez por mês. Consegui perceber como os meus tios ficaram destroçados, mas tentei dar a Tiffany o seu espaço e as poucas vezes que disseram alguma coisa. Ela acusou-os de serem egoístas e sem apoio.
Penso que a maior coisa que os partiu foi quando Tiffany prometeu passar por cá pelo aniversário da minha tia e até recebeu o dinheiro para viajar até eles. Mas depois nunca apareceu. Ela ligou literalmente no dia anterior para dizer que a sua mãe biológica tinha uma emergência, por isso não ia conseguir, mas não devolveu o dinheiro. Estou completamente enojada com o comportamento de Tiffany e, embora não tenha excluído completamente a adoção, quis experimentar a concepção médica assistida. O meu marido apoiou isto e estamos agora à espera. Depois de termos feito o nosso anúncio, Tiffany enviou-me uma mensagem a perguntar por que gastaria milhares na criação de uma criança, quando podia ajudar uma que já existia. Tentei fazer o jogo, mas a Tiffany continuou a pressionar e a chamar-me má pessoa quando há tantas crianças que precisam desesperadamente de um lar e de uma superpopulação. Chegou ao ponto de ela me chatear e eu apenas disse que o seu comportamento para com as pessoas que a amavam e criavam era a razão. Tiffany ficou muito perturbada, mas eu não me importei. No entanto, os seus pais começam agora a dizer que eu estava errado. Sou uma mulher de 27 anos de idade que costumava ser acompanhante desde os 18 até os 23 anos, não me orgulho disso. Mas fiz o que tinha de fazer para continuar a estudar e um tecto sobre a minha cabeça. Foi assim que conheci o meu agora noivo, pois ele nunca foi meu cliente. Começamos a namorar quando eu tinha 25 anos e 3 ou 4 meses depois disso o seu cunhado expôs-me, não faço ideia de como ele descobriu. Porque asterisco não há maneira de o meu noivo saber asterisco e assim tivemos de ser sinceros perante toda a sua família. Sim, eu fiz isso. Sim, ele sabe. Sim, ele não se importa. Foi há 2 anos, nessa altura, ultrapassamos isso. Depois disso, houve um período de 3 a 4 meses em que a minha sogra e algumas das minhas tias noivas e primos policiais do marido quando eu estava por perto. Foi realmente estranho TBH porque estes tipos eram como 40 e 60 e eu não estava assim tão desesperada. Por isso meu noivo calou as suas tretas com força e mesmo quando a sua família ainda me dá o olho lateral de vez em quando, pensávamos que estava atrás de nós. Ele propôs no ano passado e há 5 meses descobrimos que eu estava grávida, ficamos realmente felizes com isso e dissemos à sua família assim que soubemos. As suas irmãs e o seu jovem irmão ficaram felizes por nós. Mas a sua mãe chamou-me à parte e pediu-me para ser honesto com ela e perguntou-me se este era realmente o meu noivo. Fiquei surpreendido. Mas apenas virei os olhos e disse que sim. Ela fez-me um discurso de merda sobre como ela só queria ter a certeza, e que ela estava feliz por ser avó. Bem, no fim de semana passado estivemos com os seus pais, com a sua família e alguns dos seus amigos e estávamos a falar sobre o nome. Como ele poderia parecer conversa fiada, vamos amá-lo independentemente, mas há sempre algum, espero que ele fique com o teu nariz. Gosto dos vossos olhos, espero que ele os receba, e o meu sogro disse que ele e os seus filhos têm uma marca de nascença no interior e que até os seus netos. Um dos filhos da minha Sil os apanharam, por isso o nosso bebê também, e então ele disse, mas como podemos saber de quem ele o apanhou? Pode muito bem ser de mim, do meu filho ou dos meus irmãos, e ele e os seus irmãos começaram a rir-se. O meu noivo ficou furioso e antes que ele pudesse dizer alguma coisa eu disse, não percebo, e o meu sogro disse sim, porque corre na família, e eu disse novamente. Não percebo, por que é que ele o iria receber de ti? E ele começou a ficar nervoso e disse porque tu sabes. É apenas uma piada e eu disse, mas não percebo e todos vocês riram, expliquem. Chegou ao ponto de alguns dos seus amigos dizerem ei, não tem piada, por isso ele desculpou-se e foi-se embora. Mais tarde o cunhado do meu noivo veio ter comigo e disse que eu estava errado por o embaraçar assim na sua própria casa e que eu sabia do que se tratava a piada e do meu passado, não devia ficar surpreendido. Agora todos eles exigem que eu peça desculpa à minha Phil.